Abra sua Bíblia, irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo número 21 e o versículo de número 11. Livro do profeta Isaías, capítulo número 21 e o versículo de número 11. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. Essa tradução, irmãos, ela é um pouco diferente, mas tem uma tradução que é mais antiga, que ela vai falar assim: guarda a que horas estamos da noite. Alguém tem essa tradução? A sua? Guarda a que horas estamos da noite. Aí repete mais uma vez: guarda a que horas estamos da noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, estas palavras Deus está usando o profeta Isaías para anunciar uma sentença. Essa sentença ela é destinada a um povo chamado Idumeus. Este povo, irmãos, eles são descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú, você sabe, que é aquele homem que trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. E o autor, a carta aos Hebreus, diz que mesmo depois, ele buscando com lágrimas, com choro, não achou nele arrependimento. Essa descendência de Esaú, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, este povo é um povo que ele não tem identidade. Apesar de Esaú ser filho de Isaac, ser neto de Abraão, ser irmão de Jacó, Esaú, desde o começo da sua trajetória, os irmãos sabem que ele perde a sua identidade como alguém que está envolvido numa promessa. Quando ele troca a sua primogenitura, ele casa com duas mulheres. E as mulheres trocam o seu nome. Em vez de suas mulheres chamarem ele de Esaú, que era o seu nome normal, as mulheres começam a chamar ele de Edom, porque a palavra Edom quer dizer vermelho, referente à sopa de lentilhas que era vermelha. Por causa de uma troca da promessa, uma troca inconsequente de Esaú, aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus tinha reservado porque ele era o primogênito, ele troca por uma coisa tão simples, tão banal. E essa troca acontece em um momento de crise. Por isso, irmãos, que devemos cuidar muito com os nossos momentos de crise.
Tem dias que nós acordamos num dia mau. Tem dia que nós estamos vivendo uma fase de crise. E é nessa fase de crise que o inimigo se apresenta e diz para você: troque a promessa, troque a sua primogenitura, e eu te dou, em troca daquilo que Deus tem, eu te dou algo que vai momentaneamente saciar a sua fome e saciar o seu físico. A Bíblia diz que Esaú chegou com fome, porque aquele dia ele foi caçar, ele era um caçador, e aquele dia ele não teve sucesso na caça, ele não conseguiu caçar nada, e ele chega com fome. Neste momento é apresentado um prato para Esaú, e ele disse assim: do que me serve agora a primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? E trocou então a sua primogenitura, a sua promessa, por um prato de sopa de lentilhas. Quando vem a sua descendência, os edomitas, os idumeus, a descendência não é diferente. Essa descendência é idólatra, essa descendência serve a outros deuses, e essa descendência, ela é inimiga dos seus irmãos, ela é inimiga do povo de Deus. E quando Jerusalém, Judá, é sitiada pelos babilônicos, e quando Israel é sitiada e levada cativo pelos assírios, a Bíblia Sagrada diz que os edomitas se alegraram com a desgraça do seu irmão. Eles mesmos ajudaram a ficar nos portões da cidade, e quando alguém escapava dos inimigos e caíam na mão dos edomitas, eles mesmos tratavam de executar. O dia em que Jerusalém caiu foi um dia de festa para a nação dos edomitas. Eles se alegraram com a derrota, eles se alegraram em ver Jerusalém destruída. E quando eles fazem isso, Deus levanta um profeta chamado Obadias. Esse livro do profeta Obadias é até muito difícil nós achar, porque ele está dentro dos livros dos profetas menores, e ele é o menor livro dos profetas menores, porque ele tem apenas 21 versículos. Mas nesses 21 versículos, Deus anuncia através do profeta Obadias, anuncia a sentença dos edomitas. No versículo 12, pois não tem capítulo, é só versículo, somente um versículo. No verso 12, Deus fala assim para os edomitas: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia do teu irmão, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Olha o verso 15, diz assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. E quando Deus levanta o profeta anunciando a ruína dos edomitas, também Deus está falando no texto que nós lemos para Isaías, que no meio da angústia, da cobrança, da justiça, do juízo de Deus, do acerto de contra esse povo edomita, esse povo está desesperado, porque a sua ruína cai à noite. E quando esse povo vai sofrer a sua ruína, porque esse povo estava confiante, irmãos, este povo, ele não tinha casas normais, esse povo, eles moravam nas fendas das cavernas, das rochas, das montanhas, e eles se gabavam e se diziam assim: ninguém pode nos destruir, ninguém chega à nossa casa, ninguém chega a nós. Mas Deus chegou lá e destruiu o povo idumeu, destruiu os edomitas. E quando eles estavam perecendo naquela destruição, aqui tem uma alegoria que Deus está usando o profeta Isaías: peso de Dumã,
Dumã é os idumeus, é os edomitas. Grito-me de Seir. Seir, irmãos, é a capital dos edomitas. E nesses gritos que essa população, que esse povo está gritando, eles olham para os guardas que estão no escuro e diz assim: guarda, a que horas nós estamos da noite? E eles repetem mais uma vez: guarda, a que horas nós estamos da noite? E é nesse tema que eu quero trazer um ensino da palavra de Deus nesta noite para os irmãos. Guarda, a que horas nós estamos da noite? Irmãos, a noite ele tem algumas características. A noite, irmãos, primeira característica: a noite é perigosa. Noite, irmãos, todo mundo, ser humano, isso está na psique do ser humano. Todo ser humano tem medo da noite. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de sair de noite. Tem pessoas que têm medo de ficar em casa de noite. Tem pessoas, irmãos, que para levantar de madrugada, se ele escutar um barulho, e para ele levantar, irmão, quase que ele manda a esposa dele, a mulher dele levantar para ver o que está acontecendo, porque ele tem medo da noite. E é assim que acontece, irmãos. A noite nos traz medo. Os irmãos podem observar que de dia você anda sossegado pela rua, de dia você anda sossegada, parece que você não teme quando está de dia, quando está tudo claro. Mas quando chega a noite, você já se recolhe na sua casa. Quando chega a noite, você já fica temeroso, você já fecha a tua porta da tua casa fica o dia inteiro aberto, o portão aberto, a porta da garagem aberta. Mas quando está chegando de noite, você já vai tratar de fechar a porta da garagem, já vai tratar de fechar a porta da tua casa, já vai tratar de fechar a porta o portão da tua casa. Por quê? Porque a noite é perigosa. A noite oferece riscos. A noite ela nos faz temer, a noite nos traz medo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que por mais que nós temos as noites da nossa vida, porque todos nós passamos por noites, todos nós passamos por coisas que nós tememos. Talvez você chegou aqui nesta noite e você está temendo algo que está acontecendo na sua vida. Quem sabe a noite chegou para você algo que você não esperava, algum desafio que você está temeroso, você está com medo e diz assim: Senhor, será que eu vou conseguir? Eu vim aqui para dizer para você, como profeta de Deus, a noite pode ter chegado na sua vida, mas fique tranquilo, que nós temos um guarda, e a Bíblia diz que este guarda é o guarda de Israel. E no Salmo 121, versículo 4, o salmista diz assim: porque não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel, porque Ele está contigo nesta noite. Se você acredita que Ele está nas noites da sua vida, adore a Deus. A noite é perigosa. A noite oferece riscos. A noite oferece desafios. E tem uma coisa que, se nós não servíssemos a Deus, nós ia temer e ficar com mais medo ainda. Porque o inimigo das nossas almas, ele gosta de agir à noite. Você pode observar. Eu, como pastor, observo muito essas coisas. Desde que eu comecei na obra do Senhor, comecei a cuidar de igreja, desde que eu sou um obreiro, eu observo uma coisa, que a maior porcentagem de possessões demoníacas acontece à noite. Todas as vezes que eu fui chamado para expulsar um demônio foi à noite. Acontece, mas dificilmente. Você tem que batalhar contra o inimigo de dia, porque o inimigo gosta de agir nas caladas da noite. O inimigo gosta de entrar na sua vida nas caladas da noite.
Todos os ataques do inimigo que eu sofri foi de noite. Quem já não passou o que eu passei? Quando você está dormindo e você está naquela fase do sono, parece que você está acordado, mas você está dormindo. E nesta fase do sono, você vê alguém entrar na porta do seu quarto. Quem já não passou por isso? De você sentir alguém colocar a sua mão no pescoço e começar a te afogar. E você quer gritar, você quer pedir socorro, você tenta falar, gritar, tenta se livrar daquela situação, mas você não consegue. Eu já reparti isso com os irmãos, que agora esses dias que eu fiquei doente, eu fiquei 3 noites dormindo sentado. 3 noites dormindo sentado. Porque quando estamos enfermos, parece que a enfermidade ataca mais à noite. E eu fiquei 3 noites dormindo sentado e orando. Já que eu não posso dormir, eu vou orar. E na 4ª noite, quando eu melhorei, eu pensei, hoje à noite, eu falei para a Geisa, hoje à noite eu preciso tirar uma noite de sono boa. Hoje à noite eu preciso dormir cedo, eu preciso descansar. Meu corpo está gritando socorro. E quando deitei para descansar, irmãos, começou uma guerra espiritual. E naquela guerra contra aqueles demônios, passei a noite lutando, expulsando, irmãos. Porque o diabo, ele gosta de atacar mais à noite. O inimigo gosta de atacar nas caladas da noite. É na noite que nós vamos sofrer mais cilada espiritual. É na noite que nós vamos sofrer mais ataque espiritual. Ele vai te atacar no sonho quando você está dormindo. Cuidado de noite quando você está mexendo com rede social, que de repente está mexendo e alguém manda um oi para você. Alguém manda quanto tempo que não te vejo para você. Porque todas as ciladas do inimigo, elas começam à noite. A Bíblia diz que um fazendeiro, um homem que tinha muitas terras, plantou com seus servos, com seus funcionários o trigo. E a Bíblia diz que de noite o inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo. Enquanto os homens estavam dormindo, de noite o inimigo foi lá e semeou. E quando está crescendo o trigo, os servos e os funcionários daquele fazendeiro começam a perceber que está crescendo também junto com o trigo joio. E joio não presta, joio é praga. Trigo traz pão, trigo traz alimento, trigo traz provisão, trigo traz sustento. Mas joio é parecido com trigo, mas não presta para nada. A única coisa que o joio faz, irmãos, é sufocar o trigo, para que o trigo não frutifique. E nasceu o joio, e os funcionários e os servos ficaram desesperados, correram lá no Senhor e falaram para o Senhor: o negócio seguinte, enquanto nós dormia de noite, alguém veio, o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Agora o que nós temos que fazer? Arrancamos o joio? Aí o Senhor, o dono da fazenda, diz: não vamos arrancar, porque se nós arrancar o joio, nós arrancamos o trigo junto. Por isso que no meio da igreja, irmãos, as pessoas muitas vezes não entendem. Tem pessoas de tudo que é tipo no meio da igreja do Senhor Jesus. Tem joio no meio do trigo e tem trigo no meio do joio. Tem pessoas, irmão, que não são crentes, só dão problema para pastor. Tem pessoas que não querem servir a Deus. Tem pessoas que querem só ser religioso. Tem pessoas que eles se desviam em uma semana, não voltam mais, de repente voltam, ficam 3 dias e de repente estão fracos, desviados novamente. Dão escândalo para a obra de Deus. E nós se perguntamos: por que na igreja tem que acontecer isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes, enquanto nós dormimos de noite, o inimigo vai lá e planta o joio no meio da igreja. Aí os servos chegaram para o Senhor e falaram: vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o joio. E isso é o desejo de muitos de nós. Quando tem uma pessoa que é problema no meio da igreja, quando nós vemos escândalo no meio da igreja do Senhor Jesus, nós dizemos: mas o pastor podia arrancar fora, mas o pastor podia jogar fora. Mas quando foram falar com o dono daquela fazenda, daquela propriedade, ele disse: não, deixe que crie
junta o joio e o trigo, porque se nós for lá e tentar arrancar o joio, o trigo vai sair junto. Mas vamos deixar para o tempo da colheita. No tempo da colheita, o trigo será levado para o celeiro e o joio será lançado no fogo. Sabe qual é o tempo da colheita? É a volta de Jesus. Sempre vamos ter joio no meio do trigo, mas o dia que ele voltar, ele vai separar. A noite, ela é difícil de se passar. Quem passou um velório a noite inteira sabe quanto dura um segundo, sabe quanto custa um minuto, sabe quanto vale uma hora. Aquele que passou a noite inteira dentro do hospital sabe o quanto custa passar a noite acordado. A noite é difícil de passar. O inimigo age no meio da noite. O inimigo age nas caladas da noite. A noite é perigosa. As maiores obras de macumbaria e feitiçaria, irmãos, se dão à noite. Todos nós temos que perceber que não podemos fugir da noite. Não tem como você correr da noite. Não tem como você ter só dia perfeito na sua vida. Não tem. O inimigo vai agir. O inimigo vai te atacar na noite. O inimigo vai fazer de você um refém da noite. Mas o nosso Deus também age na noite. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que neja, Ele não dorme, e Ele está conosco também na noite. Se o inimigo tenta nos calar na noite, Deus fala conosco na noite. Se o inimigo tenta intimidar-nos na noite, Deus vai renovar as nossas forças na noite, porque o nosso Deus age na noite. Foi à meia-noite que Deus deu vitória para Gideão contra os medianitas. Foi à meia-noite que Boaz acordou para remir Ruth. Foi à meia-noite que o anjo passou matando todos os primogênitos do Egito. Foi à meia-noite que se ouviu um clamor, aí vem o esposo. Foi à meia-noite que o jovem Eutico caiu da janela, mas Deus ressuscitou. E também foi à meia-noite que o nosso Jesus nasceu, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. A noite tem seus desafios. A noite nos intimida. E há um clamor. E nesse clamor alguém grita. E alguém diz assim: guarda, a que horas nós estamos da noite? Eu quero falar aqui sobre os 3 relógios de Deus. Esse grito deste povo que está sofrendo um juízo divino. Esse grito, eles estão se perguntando: a que tempo eles estão? A que horas estão da noite? O guarda tem um relógio, e Deus tem 3 relógios na terra. O primeiro relógio de Deus na terra é Israel. Quando Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, uma semana antes de ser crucificado, Ele passou por uma figueira e foi procurar frutos naquela figueira. Mas aquela figueira não tinha frutos, só tinha folhas. E quando ele não achou fruto na figueira, a Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira e disse assim: que não haja mais fruto
em ti. Quando eles passaram no outro dia, a figueira tinha secado. Aí Jesus vai discursar sobre as últimas coisas que iam acontecer na terra. Jesus vai falar sobre a sua volta. Jesus vai falar sobre a destruição do templo. Aí Jesus vai dizer: olhai para a figueira. Quando a figueira que está seca começar a brotar e der os seus ramos, sabei que está perto o verão, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então veja bem comigo, pense comigo, que ele em um dia ele amaldiçoou uma figueira, e essa figueira seca. Mas quando ele está falando sobre o sermão profético, ele diz assim: olhai e atentai para a figueira. Por que Jesus manda olhar para a figueira? Porque para um judeu a figueira era o relógio das estações. Quando alguém queria saber se o inverno estava chegando, ele olhava para a figueira. Se alguém queria saber se o verão estava chegando, ele olhava para a figueira. Se alguém queria saber se a primavera está chegando, ele olhava para a figueira. Por isso que Jesus está falando: a figueira é o meu relógio. E a representação da figueira na Bíblia é quem? É Israel. Porque quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, literal, e as figueiras secou, Jesus estava lançando uma palavra profética sobre a nação de Israel. Porque 70 depois de Cristo, Israel foi invadida por um imperador romano chamado Tito. Israel acabou, Israel foi aniquilado. Os povos que sobraram foram para as nações. Não tem mais nação, não tem mais nada, está tudo acabado. 2000 anos depois, em 21 de maio de 1948, um brasileiro da ONU chamado Oswaldo Aranha assina um decreto promulgando e mandando os judeus voltar novamente à nação de Israel. Em 21 de maio, quase 2000 anos depois, de 1948, a figueira começa a crescer, a figueira começa a brotar, e Jesus está dizendo: quando a figueira começar a florescer, quando a figueira começar a brotar, olha e fica atento, está próximo o verão. O que é o verão para a igreja? É a volta de Jesus Cristo, e é o relógio de Deus. O primeiro relógio é a figueira. Aí Jesus conclui dizendo: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A primeira geração de 70 anos da Bíblia já se cumpriu em 2018. A segunda geração da Bíblia de 80 anos vai se cumprir em 2028. E eu quero dizer para você aqui nesta noite: se prepara, a figueira já floresceu, já está dando fruto, e o nosso Jesus está voltando, está voltando. Olhe para o relógio de Deus. O segundo relógio de Deus é a natureza. Porque Paulo vai falar sobre a natureza, sobre a criação. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o verso 19, o que diz. Isso é tremendo, irmãos. Porque a ardente expectação da natureza ou da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, o arrebatamento. Porque a natureza ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do pecado que a sujeitou, na esperança de que também a mesma natureza será liberada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a natureza, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando
Vejam e visualizem e olhem para o segundo relógio de Deus, que é a natureza. Irmãos, a natureza do planeta Terra está em colapso. Nunca teve tanto terremoto como está tendo nos últimos tempos aqui na Terra. Nunca teve tanto tsunami como está tendo nos últimos tempos na face da Terra. E nunca teve tanto furacão como está tendo nos últimos tempos na Terra. Ei, irmão, eu estava olhando uma reportagem essa semana. Alguns meses atrás, deu o maior calor no Círculo Polar Ártico, lá na Sibéria, na Rússia, na geleira. E você nem imagina as catástrofes que podem acontecer no planeta quando as geleiras estão derretendo. Era normal 12, 15, 10 graus no Círculo Polar Ártico no verão. Este ano deu 38 graus. Nunca se houve tanto calor numa geleira. As geleiras estão derretendo, o mar está subindo, as catástrofes estão vendo aí. E nós perguntamos: Senhor, guarda, a que horas estamos da noite? Quando que o Senhor vai voltar? E Deus está dizendo: olha para a criação, olha para a natureza, os sinais estão sendo concretizados. Mas aqui tem uma igreja que está sendo santificada, aqui tem uma igreja que está sendo preparada. E quando a trombeta tocar, nós vamos subir. Eu vou subir, cadê você? Cadê você? Eu vou subir, eu vou subir. Vai ser terrível o que vai acontecer depois da volta de Jesus no planeta Terra. O povo vai ficar angustiado, o povo vai ficar atribulado. Uns vão se matar com os outros. Pai vai matar mãe, mãe vai matar filho, filho vai matar pai, filho vai matar mãe. Vai ser uma desordem total. O Espírito Santo vai tirar a paz da terra. A morte vai fugir, mesmo que a pessoa queira fugir, mesmo que a pessoa queira morrer, a morte fugirá deles. Não vai ter água para tomar, porque toda a água doce vai ser envenenada por um absinto. Os animais ficarão ferozes, devorarão os homens, mas a igreja do Senhor Jesus estará sentada na mesa. Atente-se, ligue-se, visualize que tudo aquilo que Jesus falou está acontecendo. E terceiro relógio, 1 João capítulo 2, verso 18 diz assim. João nos alerta quase 2000 anos atrás. O apóstolo João nos alerta e diz assim: filhinhos, já é a última hora. A igreja da última hora é um relógio de Deus. Então, o primeiro relógio de Deus é Israel. Segundo relógio de Deus é a natureza, a criação. Terceiro relógio de Deus, a igreja. E esta igreja, ela é representada por uma igreja que está em São Mateus capítulo 25, que é a igreja das 10 virgens. E quando, irmãos, eu entendo que o relógio de Deus, que a igreja da nossa geração, que a igreja da última hora, ela é a igreja de Mateus 25, irmãos. Eu estava estudando agora de tarde, quando Deus me revelava esta palavra, e eu tremi sentado ali na secretaria. Eu falei: Senhor, o que vai ser de nós no arrebatamento? Senhor, se nós somos a igreja da última hora, se nós somos a geração do arrebatamento, o que será desta igreja? Porque a igreja de Mateus 25, que é a nossa igreja da nossa geração, que é a igreja do arrebatamento, que é a igreja que vai ouvir o clamor: aí vem o esposo. Essa igreja, ela está dormindo enquanto devia estar acordado. A Bíblia diz que as virgens dormiam, todas elas dormiam, e dormiam profundamente. Irmãos, infelizmente a igreja do Brasil, vou falar no geral,
A igreja do Brasil, ela está dormindo enquanto devia estar acordada. Um sono espiritual está passando pela igreja. Irmãos, nós nunca tivemos uma igreja que está tão sonolenta, que tem tanto sono espiritual como a nossa. Olha, irmãos, se nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos, o que vai ser de nós se nós somos a igreja do arrebatamento da última hora? A única coisa que nós podemos, irmãos, é colocar a boca no pó, se ajoelhar e pedir a misericórdia de Deus, que nós não queremos ficar na grande tribulação, nós não queremos ficar no arrebatamento da igreja, mas nós sabemos que esta igreja está dormindo, nós sabemos que a igreja de Deus na terra passa por uma sonolência espiritual, mas ainda o que me traz um raio de esperança, que a igreja mesmo estando dormindo, lá tem 5 nécias, lá tem 5 prudentes, porque a noiva está no meio disso, a noiva está em secreto, nós não sabemos quem vai para o céu, nós não sabemos quem vai subir no arrebatamento, porque nesse texto a noiva não aparece, a noiva está em secreto. Eu quero dizer, num culto como este de quinta-feira, a noiva está no meio, mas nós não sabemos quem é. Então a única coisa que nós podemos fazer é pedir a Deus para mandar um grande avivamento, um grande despertamento no nosso meio, para que o dia que nós ouvirmos o sonido da trombeta, nós possa estar com Ele. O maior perigo, irmãos, é quando alguém está dormindo. Estou falando espiritualmente. 1 Reis capítulo 3 verso 16. A Bíblia diz que 2 mulheres moravam na mesma casa, e as 2 tiveram um filho. Cada um teve um filho. E a Bíblia Sagrada diz que cada um estava numa cama com seu filho. E à meia-noite, uma das mães rolou, dormindo profundamente, rolou sobre o seu filho e matou o seu filho. E ela, acordando na noite, ela viu que o seu filho estava morto, porque ela tinha rolado em cima do filho, matado o filho sufocado. Então ela foi lá na cama da outra, colocou a criança morta e pegou para ela a criança viva. Quando chegou pela manhã, a mãe acordou e viu que no seu seio estava a criança morta. Mas ela olha, a mãe conhece, mãe sabe quem é seu filho. E logo ela olhou e falou: espera aí, esse não é meu filho não. E você conhece o resto da história. O problema, irmãos, da sonolência espiritual, que sem querer, inconscientemente, dolosamente, nós estamos matando os nossos filhos espirituais. A cama que parece muito confortável para nós ficarmos, o sono espiritual que parece que está tão bem para nós, sem perceber, nós estamos matando os nossos filhos espirituais. Porque às vezes não viemos no culto na quinta-feira, irmãos, o nosso filho também fica na casa. Nós não viemos no culto no sábado, irmãos, o nosso filho fica na casa. Nós não viemos na escola dominical, o nosso filho fica na casa. E o nosso filho não fica estudando Bíblia coisa nenhuma. Nosso filho não fica assistindo filmes evangélicos coisa nenhuma. O nosso filho não fica assistindo desenhos gospel nada. O nosso filho está sendo sufocado por nós mesmos. A espiritualidade dos nossos filhos está sendo sufocado, e nós somos a igreja do arrebatamento. E quão triste vai ser para o pai e para uma mãe se o filho não subir no arrebatamento. Mas Deus está nos trazendo esta palavra de discernimento nesta noite, para nós acordarmos desse sono, porque nós vamos subir. Eu não quero subir sozinho, a minha esposa vai comigo, os meus filhos vai comigo. Tem mais alguém que quer levar sua família? Então, meu irmão, é hora de nós acordarmos desse sono.
problema da igreja do arrebatamento, irmãos, a igreja de Mateus 25, ela está dormindo quando devia estar acordada. O segundo problema desta igreja, são 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, 5 loucas. Observe uma coisa, que as 10 virgens têm lâmpada, mas a metade não tem azeite. E eu estava pensando, irmãos, nunca a igreja nossa, nunca a igreja do Brasil, nunca a igreja dessa geração teve tanta lâmpada em seu meio, teve tantos vasos. Irmãos, nós temos os melhores pregadores. Tem pregadores, irmãos, meninos por aí, jovens, que quando a gente vai pregar perto deles, a gente até nem se sente indigno. Há uma geração, irmãos, de pregadores que tem oratória, que tem dicção, que sabe falar, coloca as palavras no seu exato momento, estudam muito, tenham condições, se aprofundam. Só que tem um problema, irmãos: arrebatamento da igreja não leva a lâmpada vazia. Arrebatamento da igreja só vai levar quem tem lâmpada cheia de azeite, tem fogo de Deus. Nunca tivemos cantores que cantam tão bem em nosso meio. Nunca tivemos uma tecnologia nas igrejas, irmãos. Se você olhar 20, 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos, nem pensava em ter um data show como esse. Nós nem pensávamos em ter uma igreja como essa. Nós nem pensávamos em ter instrumentos top de linha como esses. Por quê, irmãos? Porque nós não tínhamos condições. Tinha lá lamparinas, tinha lâmpadas simples, mas eram cheias de azeite, irmãos. Agora as lâmpadas enfeitam bem a casa, mas está faltando azeite. Mas eu estava pedindo, orando: Jesus, derrama azeite sobre a nossa vida, derrama azeite sobre a nossa igreja, derrama azeite, unção do Espírito Santo sobre as irmãs do ciclo de oração, derrama unção, derrama azeite sobre os nossos jovens, porque eu sei que a trombeta vai tocar, e Jesus só vai levar quem tiver azeite em suas lamparinas. Terceiro, para nós encerrarmos, agora é hora, irmãos, de nós ficarmos preocupados, porque se a igreja da nossa geração, que é o relógio de Deus, está dormindo enquanto devia estar acordada, até tem lâmpadas, mas estão vazias. Agora o que me preocupa mais é que 50% da igreja de Mateus 25 não tem reserva. Porque quando eles ouviram o grito, aí vem o esposo, todas acordaram, todas foram despertadas, e elas saíram ao encontro do esposo. Só que quando elas saíram, 5 delas percebeu que estava faltando azeite em suas lâmpadas. E quando elas perceberam que não tinha azeite em suas lâmpadas, elas correram para as prudentes e disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque nós também queremos encontrar o noivo. Mas as prudentes são prudentes. As prudentes falaram: não tem como, nós podíamos até arrumar, só que se nós arrumar azeite para você, falta para nós, porque arrebatamento é individual. Arrebatamento eu não vou poder levar ninguém. O combustível do arrebatamento é o azeite que eu tenho na minha vida. O combustível do arrebatamento é as reservas que eu tenho. E sabe qual é o nosso maior problema, irmãos?
nós não estamos buscando reservas, nós estamos deixando a vida rolar. Quando está tudo bem na tua casa, nós não oramos. Quando está tudo bem na minha vida, eu relaxo na oração, eu negligencio, eu não faço reservas no céu na oração. Quando está tudo bem em dia de culto, eu vou passear. Quando está tudo bem em dia de culto, eu vou congratular. Para mim tanto faz. Só que tem um problema, que quando ouvir o chamado e o noivo estiver vindo, não adianta nós correr atrás de quem tem reservas, porque a reserva é só dele. E eu quero falar uma coisa que me preocupa aqui nesta noite. Se 5 eram loucas e não tinham azeite, irmãos, é preocupante que a igreja do arrebatamento, a metade vai ficar nesta terra, porque elas ficaram quando elas foram comprar azeite, porque tem uma geração aí, irmãos, que está correndo só atrás de azeite. Ela não quer fazer reserva na oração, ela não quer fazer reserva na consagração, ela não quer fazer reserva no culto de ensino, não. Ela está correndo atrás de azeite, ela quer comprar é mais fácil do que adquirir, e ela sai correndo atrás de profeta, ela sai correndo atrás de pastor que revela, ela sai correndo atrás de uma pessoa que pode dar uma palavra para inflamar o seu ego, porque vive uma vida de pecado, vive uma vida de errado, mas não quer ser confrontado, não quer se converter dos seus erros. Mas vai chegar um dia que não adianta, vai chegar um dia que tem que ter azeite, vai chegar um dia que tem que ter reserva. E Jesus vai dizer assim, irmãos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E agora eu faço essa pergunta para você nesta noite: não estamos vivendo isso? Pense comigo. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que andava 8, 10 quilômetros de a pé, 5 quilômetros de a pé, para ir num culto. À tarde, a família já encilhava os cavalos, porque eles queriam chegar bem certo na hora da oração, não podia perder a oração. Eu conheço pessoas que andavam quilômetros e quilômetros para ir num culto, e quando chegavam neste culto, irmãos, eram cheios de Deus, eram cheios da presença de Deus. Só que a iniquidade, ela foi se multiplicando. Sabe o que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é aquilo que nós sabemos que é errado fazer e fazemos. Ser iníquo, irmãos, é você saber que você está errando e continua no erro. E eu estava falando ontem para os irmãos, depois do ensaio aqui, eu falei: sabe por que está tão difícil nós ser cheio de Deus? Sabe por que está tão difícil nós sentimos a presença de Deus nos cultos? Sabe por que está tão difícil de ver um batismo com o Espírito Santo? Sabe por que está tão difícil de ver um milagre sobrenatural? Porque nós invertemos as situações. Aquilo que nós sacrificava, o cansaço, vim de a pé na igreja, vim montado num lombo de cavalo, vim tomando soco numa carroça, nós estávamos sacrificando o nosso corpo. E quando chegava aqui, se cumpria na nossa vida Romanos capítulo 12, que Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo. Não é a alma em sacrifício, não é o espírito em sacrifício, é o corpo. Aí você chegava cansado do trabalho, servente de pedreiro, puxando terra o dia inteiro, e você sacrificava, teu corpo estava cansado, mas quando você chegava, você era o sacrifício vivo no altar de Deus, e o fogo descia, e Deus aprovava. E sabe qual é o problema nosso hoje, irmãos? Hoje tem carro que você entra, irmãos, que é uma nave espacial.
Você tem carro bom na garagem da sua casa. Você tem horário para trabalhar. 5h30, 6 horas você está na casa. Você tem tudo de bom. Só que tem um problema, irmãos. A iniquidade, aquilo que o mundo nos proporciona, ele nos amarrou, ele nos engessou. Por quê? Seja bem sincero comigo. Qual que dá mais prazer para você? Qual que traz mais alegria para a sua alma? Estar sentado num banco aqui que nem almofadado, não é? Ou você estar deitado no sofá da sua casa mexendo no celular? O qual te traz mais satisfação? Porque ficar 1h30 aqui, irmãos, parece que para muitos é uma tortura. A única coisa que você quer é levantar e ir embora para sua casa. Mas quando você deita no seu sofá e você pega teu celularzinho, você fica 2, 3, 4. Tem gente que amanhece mexendo no celular. Por que isso, irmãos? Porque isso te traz satisfação, isso te traz uma alegria momentânea. É o mundo oferecendo a iniquidade para você. E quando você está mexendo, até o teu próprio cérebro, irmãos, libera um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio do bem-estar. Então você está vendo vídeo, você está vendo imagem, e o cérebro está jogando hormônio de felicidade. Você não quer parar de mexer. Aquilo te traz paz, aquilo te faz feliz. Mas quando você vem na igreja, você vem com o pensamento que o sistema de iníquo do mundo está dizendo e ditando para você. E você pensa assim, que chegar na igreja é você ter alegria, que chegar na igreja é você ter prazer, que chegar na igreja é você ter satisfação. Então nós queremos sentar aqui, ver os melhores cantores que a igreja pode oferecer, escutar os melhores pregadores que a igreja pode oferecer para nós. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, não é serotonina que manda na nossa mente. Quando nós chegamos aqui, é sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Então, se você quer alegria, se você quer prazer, se você quer passar tempo, aqui é o último lugar que você deve vir. Fique na sua casa. Agora, quem quer oferecer sacrifício? Você veio no lugar certo. Está doendo as tuas pernas, está doendo os teus pés, está doendo a tua coluna, está doendo a tua cabeça, mas Deus está derramando fogo no altar. Deus está derramando fogo no altar. Aí Jesus vai dizer isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Só que ele diz assim: mas o que perseverar até o fim será salvo. Oh glória! Mas o que perseverar até o fim será salvo. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que Jesus está dizendo para nós que somos a geração do arrebatamento? Para nós que somos a igreja da última hora, para nós que somos a igreja do arrebatamento: olha, renuncia à iniquidade, mas não deixe o amor se esfriar. Sabe o que é, irmão? No meio da igreja do Senhor Jesus ainda tem alguém que tem azeite, que tem a sua lâmpada cheia de azeite. No meio da igreja do Senhor Jesus ainda tem a noiva de Cristo que vai subir no arrebatamento. No meio da igreja do Senhor Jesus ainda tem alguém que se recusa a esfriar o seu amor, mas vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Fique de pé nesta noite. Essa pergunta existe: a que horas estamos da noite? E nós sabemos que nós somos o relógio de Deus. Aí o guarda diz assim: vem amanhã, mas também vem a noite. O guarda é Deus. O guarda está dizendo para você:
Se você está numa noite escura da tua vida, se o amor está se acabando, se o amor está se esfriando, se tu não tem mais prazer de estar na casa de Deus, há alguém que ainda escuta a oração, há um guarda que ainda responde às orações, há alguém que ainda está no controle. E esse alguém que é Deus está dizendo: fique tranquilo, vai chegar amanhã na sua vida. E eu quero profetizar para você em nome de Jesus: amanhã já está chegando na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero fazer uma proposta com a igreja aqui nesta noite. Quero fazer uma proposta com os irmãos. Irmãos, vamos se recusar a deixar o amor se esfriar. Vamos se recusar, irmãos, a deixar azeite faltar nas nossas lâmpadas. Quando você vê que está faltando, irmãos, recorra às reservas do céu. No céu tem muito azeite. No céu tem muito azeite. Lembra da 2 Reis capítulo 4? A viúva, além de perder o marido, veio o credor que ia levar os 2 filhos. Ela correu ao profeta Eliseu e diz assim: socorre-me, profeta, porque o credor quer levar meus 2 filhos embora. E o profeta falou para ela: o que tens na tua casa? E ela diz assim: tua serva não tem nada em casa, a não ser um restinho de azeite, a não ser uma pequena reserva de azeite. O profeta olhou para ela e falou: então vai, pede vasos emprestados para os teus vizinhos. Só que é o seguinte: pede bastante vasos, e pede vasos vazios. Entra na porta do teu quarto, fecha o teu quarto, tranca a porta, você e teus filhos, vocês vão pegar a reserva de azeite e vão começar a encher os vasos. Assim ela fez, irmão. Encheu o primeiro vaso, encheu o segundo e o azeite não acabava, encheu o terceiro e o azeite não acabava, encheu o quarto e o azeite não acabava. Quando encheu todos os vasos, ela perguntou para o seu filho: ainda tem mais vasos? E ele disse: não tem mais vasos. E então o azeite parou. Observe que o que acabou foi vaso. O azeite do céu não acaba. O céu tem azeite para a sua vida, e Deus te trouxe aqui nesta noite. É hora de você clamar por azeite. Enche o teu vaso de azeite. Que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. Oh glória! Eu quero orar por sua vida nesta noite. Só você que não quer que o fogo se apague da sua lâmpada espiritual. Só você que não quer que o amor se esfrie. Namasu e menebrefai. Você que está passando por uma fase da noite, e você grita desesperada, você grita desesperado: por que essa noite não passa? Que oração da noite! Deus está falando para você nesta noite: amanhã está chegando, amanhã está chegando, amanhã está chegando. Eu quero orar com você. Quer sair do seu lugar? Vem aqui na frente, eu quero orar por sua vida. Namasu e menebrefai. Diga: Senhor, eu me recuso a me esfriar na fé. Eu me recuso a me esfriar no amor por ti. Eu me recuso a me esfriar no amor pela tua igreja. Eu quero continuar sentindo a tua presença. Eu quero continuar sentindo o seu fogo. Eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Ah, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a igreja da última hora. Meu Deus, meu Deus. Hoje aquela filha do Claudinei ali que está do... Aleluia. Os irmãos que estão enfermos, vem aqui na frente, irmã Rosmélia, traga ele aqui. Alá, sui menebrefai. Quem está enfermo aqui nesta noite? Eu sinto uma unção de Deus aqui, ministrar cura na vida da igreja.
Quem está enfermo, levante a sua mão para cima. Namasso e manai. Presbítero irmão velho estará ungindo. Ebaço e becanto e menei. Seja curado agora, pelo poder e pela autoridade que há em Cristo Jesus. Enfermidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos a ti, caia por terra agora. Agora seja cheio do poder de Deus. Seja curado agora. Seja curado agora. Namacharabacanto e manai. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te batizar agora, te encher de fogo agora. Você que estava se sentindo triste, distanciado de Deus, a presença de Deus está aqui nesta noite. Você vai ser cheio do poder de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Senhor amado, Pai poderoso, depois de ouvirmos a Tua palavra, Pai santo, Pai de poder, vai tocando em vida, Senhor, vai tocando em corações, Pai. Eu sei que o Senhor já curou aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor já operou maravilhas. Agora, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre a vida de crentes aqui, Senhor. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo. Arabaxandarai, vai batizando com o Teu Espírito Santo. Arabadaxarabacantarai, abestorabachou. Pai amado, vai dando línguas estranhas, vai dando língua dos anjos, vai dando dons ministeriais, dom de profecia. Rabadaxarabacantarai, vai enchendo, Jesus, vai enchendo de azeite, vai enchendo de poder, em nome de Jesus. Senhor, derrama, derrama, batiza, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Abaxandarai, enche, Senhor, tua filha, a unção, a autoridade, ousadia, poder. Pai poderoso, vai enchendo, Jesus, vai enchendo, meu Pai, vai enchendo, trazendo alegria do Teu Santo Espírito, meu Pai. Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreendemos toda obra contrária, todo espírito de macumbaria, todo trabalho de bruxaria, seja desfeito, queimado pelo poder do fogo da sua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alá, Suimanai. Jesus visitou alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo me fala que você sentiu algo sobrenatural agora. E Jesus te encheu, colocou até línguas estranhas na sua mente, porque Jesus vai te batizar e te encher. Deus não te chamou para ser lâmpada apagada. Deus chamou a igreja, a Assembleia de Deus do Mato Branco, para ser tocha, cheio de Deus, cheio de glória, cheio de poder, cheio de presença, cheio de autoridade, cheio de ousadia. E quem quer ser cheio, levante sua mão mais uma vez e dê um glória a Deus bem forte, de envergonhar o Satanás, de envergonhar o diabo, e o nome do Senhor é glorificado. Amém.